Você pode se arrepender amargamente no futuro se você não prestar atenção na mensagem desse vídeo. Eu sei que a gente está no meio de uma viagem, mas eu resolvi gravar esse vídeo o quanto antes para conseguir te passar essa mensagem. Eu tenho tido inúmeras experiências, boas e ruins. Conheci inúmeras histórias de sucesso, histórias de pessoas que estão passando por questões muito difíceis aqui no Canadá, mas todos têm algo em comum nessa jornada. E eu espero que você que ainda está no Brasil, que está fazendo um planejamento para chegar aqui no Canadá, ou até mesmo você que mora aqui no Canadá, que está pensando se a vida que você está tendo aqui no país é realmente aquilo que você deseja para o seu futuro. E eu sei que esse vídeo pode ser desconfortável, de certa forma, para algumas pessoas, só que a mensagem que eu quero trazer para você, ela é extremamente importante. E eu espero que seja útil, assim como eu sempre acabo falando em todos os vídeos por aqui. E eu sei que você tem acompanhado aí nos últimos vídeos várias imagens lindíssimas do Canadá, várias experiências incríveis. Mas o que realmente me chama a atenção, eu que estou vivendo tudo isso, são as pessoas que eu vou conhecendo ao longo dessa trajetória. Todas essas pessoas têm uma história. E essa história tem lições valiosíssimas. E são essas lições que você precisa ouvir. E é por isso que eu estou gravando este vídeo. Se você prestar atenção nestas lições, daqui 5 anos você pode ter uma realidade completamente diferente. Lúcia, mas por que 5 anos? 5 anos porque lá atrás, em 2020, não sei se vocês lembram, nós estávamos vivendo no meio da pandemia. Inúmeras pessoas estavam desesperadas. Ninguém sabia como seria o futuro. Era um momento de extrema incerteza. Só que as pessoas que eles batalharam naquele momento de certeza, naquele 2020, essas pessoas estão colhendo uma realidade completamente diferente. E hoje, 2025, nós também estamos vivendo num momento de inúmeras incertezas. A incerteza política, a incerteza econômica, a incerteza em relação ao mercado de trabalho. E pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil. E não importa o país que você está vivendo, seja aqui no Canadá, seja no Brasil, seja na Europa, é só olhar os comentários dos outros vídeos. Tem gente que mora no Japão, tem gente que mora nos Estados Unidos, na Irlanda, na Austrália. Todo mundo está reclamando de alguma forma da realidade que está vivendo. Porque é inegável que nós estamos vivendo em um momento de muita incerteza. Agora me diga, mesmo nos momentos bons, você tem certeza de alguma coisa no futuro? Pois é, nós nunca teremos 100% de certeza em relação ao futuro. E a única coisa que nós podemos fazer em relação ao futuro é nos prepararmos da melhor forma possível para que lá no futuro a nossa vida seja mais fácil. E essa é uma mensagem que eu costumo falar com muita frequência lá no Instagram. Por vezes eu acabo não falando desta forma aqui no YouTube. Mas foi lá em 2020, lá naquele momento de incerteza, lá na pandemia, que mesmo naquele momento que eu não sabia como seria a minha vida no futuro, que eu estava lá perseverando todos os dias e pensando, eu estou fazendo isso pela Lúcia do futuro, tá? Mas e por que você está falando sobre isso agora? Porque eu recebi umas mensagens bem importantes lá no Instagram e eu quero compartilhar isso com você. Talvez seja o que você precisa ouvir neste momento. Por isso que eu te peço, por mais desconfortável que seja, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo pode mudar uma chavinha aí nessa sua jornada de imigração e pode fazer com que a sua vida lá na frente seja muito mais próspera. Dá uma olhada nessa mensagem aqui. Eu recebi essa mensagem da Ábia. A Ábia é uma seguidora nossa lá no Instagram e em 2020, em abril de 2020, ali no auge da pandemia, quando as fronteiras estavam fechadas, ela mandou essa mensagem. Ela estava começando as pesquisas em relação à residência permanente. Corta agora para 2025. Eu conheci a Ábia pessoalmente durante a minha viagem ali pela província de New Brunswick. Vocês vão ver a viagem, vão ver todas as imagens mais pra frente quando nós postarmos os próximos vídeos em relação à viagem. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo porque eu acabei de passar por New Brunswick, eu acabei de conhecer a Ábia e eu acho importante você saber como que ela está hoje.
5 anos depois. Ela chegou aqui no Canadá com a residência permanente, ela e o marido, ali na mensagem ela falou futuro marido, eles se casaram, chegaram aqui com a residência permanente, a Abby é funcionária pública federal do Canadá, eles já compraram a casa própria deles, a casa dos sonhos deles, eles estão planejando aumentar a família e estão muito bem, vivendo com qualidade. Há 5 anos atrás, a Abby não fazia a menor ideia de que a realidade dela de 2025 seria essa. Só que mesmo assim, naquele momento de incerteza, ela resolveu arregaçar as mangas e fazer tudo o que era possível dentro da realidade dela para ela alcançar essa vida que às vezes só existia no imaginário dela, ou talvez sequer existia. Porque ela não conseguia sequer imaginar que ela compraria a casa, que ela conseguiria um emprego público, mas ela estava agindo para que isso fosse uma realidade no futuro. O futuro de 2025. Então a Abby hoje, em 2025, ela vive uma realidade que para muitas pessoas aqui no Canadá parece impossível. Até mesmo para as pessoas que moram aqui, que podem olhar de fora e falar, caramba, poxa vida, como que ela conseguiu tudo isso? E esse é o ponto. É o como ela conseguiu que às vezes a gente precisa observar. Será que nós estamos empregando a energia e esforço necessário para nós lá no futuro vivermos a vida que hoje só existe na nossa cabeça? E não é só a Abby, não. Eu quero te mostrar outra foto. Essa daqui é a Vivi. A Vivi tem quase 50 anos. Ela era oficial de justiça lá no Brasil. Eu conheci ela aqui no Canadá em 2020, também no meio da pandemia. Ela veio para estudar aqui no Canadá, já tinha mais de 40 anos. Ela veio sozinha com o filho. O marido ficou no Brasil. E no meio da pandemia, ela decidiu o quê? Mudar de província. Ela falou assim, olha, Lúcia, Ontário realmente, para o meu perfil, naquela época, ela já falava, olha, não vai dar para mim. Tanto é que no ano de 2020, teve uma leva de pessoas que estavam saindo das grandes províncias e indo para o Atlântico para conseguirem a residência permanente. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo do que aconteceu no passado e elas acham que a realidade que está sendo vivida hoje é a realidade mais difícil. Só que lá atrás, esse movimento de pessoas que estavam saindo das grandes províncias, pessoas que não estavam conseguindo imigrar, também era uma realidade. Então, lá em 2020, no meio da pandemia, a Vivi, que já tinha mais de 40 anos, que veio aqui para o Canadá como estudante, que já tinha toda uma bagagem profissional no Brasil, formada em direito, ela decidiu, junto com o filho, sozinha, porque o marido estava no Brasil, mudar de província, para ela conseguir mais oportunidades. E, por mais que as pessoas falassem, meu Deus, por que você está saindo de Ontário? Por que você está indo para Nova Scotia? Ela tinha uma coisa muito importante chamada determinação. E em 2025 eu consegui visitar a Vivi lá em Nova Scotia. E a realidade que ela está vivendo hoje é muito melhor do que talvez ela mesma conseguiria imaginar lá em 2020. Hoje ela está com quase 50 anos, ela já mudou de carreira. Quando ela chegou aqui no Canadá, ela já teve que mudar de carreira, ela teve que estudar de novo para realmente conseguir se encaixar na realidade de imigração do país naquela época. E depois, agora, depois de 6 anos morando aqui no país, sabe o que ela está fazendo? Mudando de área de novo. E ela não está mudando porque está ruim, ela não está mudando porque o salário dela é baixo, muito pelo contrário. Ela já conseguiu alcançar outro patamar aqui no Canadá e agora ela decidiu estudar uma área que ela gosta, que ela quer mudar de... com 50 anos. 50 anos. E essas são apenas 2 histórias que eu tô trazendo aqui para você. Eu poderia falar de inúmeras outras histórias. E sabe por que a história delas deu certo? Porque elas tinham uma coisa que inúmeras pessoas acabam postergando. Elas deixam para depois. Elas costumam desanimar ao longo do caminho. Que é você conseguir melhorar o seu idioma. Essas pessoas, elas não postergaram aprender o idioma, melhorar o idioma, para elas conseguirem abraçar essa oportunidade. E por que eu tô te falando isso?
porque igualmente a história da Ábia, a história da Vivi, eu costumo receber mensagens lá no Instagram e uma particularmente me incomodou muito, que também é uma pessoa que acompanha os nossos conteúdos desde 2020, só que até hoje, a pessoa não se dedicou ao idioma, a pessoa não se dedicou ao networking, a pessoa não se dedicou a estudar um pouco mais sobre a cultura do país e ela vive sempre nesse looping. Ah, desanimei de novo e agora eu tô voltando. É sempre um desânimo. Todo ano é um desânimo diferente. Ah, Lúcia, eu desanimei, mas agora eu tô voltando. Mas agora eu tô voltando. Se nós sempre deixarmos os problemas da nossa vida influenciarem no nosso ânimo, nos nossos objetivos, a gente sempre vai deixando para depois. E vai deixando para depois. É aquele imigrante que eu chamo de Zeca Pagodinho. Ele deixa a vida levar ele, ao invés dele ter um planejamento. E por mais que possam haver dificuldades ao longo do caminho, essa pessoa ela acaba executando. Ah, Lúcia, mas é muito fácil falar. Eu não estou só falando. Eu vivi isso neste país. É que muitas pessoas tendem a olhar as histórias dos outros e minimizar os problemas que elas tiveram. Se você acompanhar os vídeos aqui no nosso canal, você vai ver que desde o começo, todas as histórias que eu apresento aqui, inclusive a minha, foi recheada de dificuldades. Só que nós temos a escolha de continuarmos, apesar das dificuldades, apesar de estar doendo aqui dentro, fisicamente falando, emocionalmente falando. Eu vou continuar apesar da minha dor. Eu vou continuar apesar das minhas dificuldades. Eu vou continuar apesar de governo. Eu vou continuar apesar de todos os apesares. Porque este é o meu objetivo. Porque eu quero uma vida melhor para o meu futuro. Então, o meu eu de hoje vai realmente sair da zona de conforto, vai enfrentar as dificuldades para o meu eu do futuro colher todos esses benefícios. E o que é a história da Ábia? O que a história da Vivi? O que a minha história? Elas têm em comum. Nós não deixamos de estudar o idioma ao longo desta jornada. Por favor, esse é o primeiro ponto para você que quer sair do país. Não importa se você quer morar na Austrália, se você quer morar na Irlanda, se você quer morar em qualquer lugar, seja aqui no Canadá ou até mesmo permanecer no Brasil. O idioma, ele te abre portas. Nessa viagem, eu falei lá no Instagram e falo aqui para vocês, eu só tive a coragem de viajar sozinha pelo Canadá porque eu consigo me defender no idioma. Eu consigo falar inglês, eu consigo realmente fazer contato com pessoas de todas as culturas. E eu atribuo ao meu inglês o fato de eu ter conseguido a residência permanente, o fato de eu conseguir estar bem profissionalmente, o fato de eu estar conseguindo mudar de área novamente, assim como a Vivi. Então não menospreze o que realmente pode mudar significativamente a sua vida, não apenas aqui no Canadá, mas em qualquer lugar do mundo. E muita gente costuma dizer, poxa, mas eu tenho medo de me expor. É você se expondo ao longo do tempo que você vai ganhando mais confiança. Você começa aos poucos e vai avançando ao longo do tempo. É isso que realmente vai trazer a fluência, a desenvoltura, a você ter muito mais confiança no falar. Eu comecei a desenvolver isso falando com nativos e eu costumo falar com frequência isso aqui no canal, lá no Instagram. É você se expor a esse desconforto que realmente vai te dar conforto no futuro. E eu escolhi fazer com nativos. Para quê? Porque eu já estou usando isso para facilitar a minha vida em outras áreas. Quando eu converso com um nativo, seja aqui do Canadá ou qualquer outro lugar do mundo, eu não estou apenas praticando o meu inglês, mas eu também estou aprendendo sobre uma nova cultura, sobre uma nova visão de mundo. Eu estou fazendo o quê? Contato com pessoas de outros lugares. Então, isso me ajuda não apenas no idioma somente, mas também nas questões culturais, especialmente aqui do Canadá. Então, para quem não sabe, eu utilizo a plataforma do Cambly para fazer essas práticas com tutores nativos. Ali você consegue escolher o tutor de qualquer lugar do mundo, mas eu estrategicamente, por causa da minha jornada de imigração, do meu interesse em querer conhecer um pouco mais sobre o Canadá, eu escolho tutores
canadenses. E assim eu converso com canadenses de todas as províncias aqui do país para conversar com eles sobre a cultura do Canadá. Dessa forma eu estou ajudando na minha adaptação, não apenas do meu inglês, mas também e principalmente na questão cultural. You have the knowledge. You already know English as a native speaker, and I'm trying to improve my level. So you can clearly see I'm trying to speak in a better way, but Yes. myself, as I am being exposed to the language every single day with a variety of resources, I don't know. Exactly. And gradual change is impossible to see. Então, só nessa exposição, eu já conversei com mais de 50 canadenses diferentes, que moram em regiões diferentes, que têm experiências de vida diferentes. Então, imagine quanta bagagem cultural que eu tenho de me expor dessa forma. E você também consegue fazer o mesmo, do conforto da sua casa. Você consegue conversar com qualquer pessoa do mundo. E muita gente acaba pensando que isso é muito caro, que isso não é acessível. Não, eu faço de forma online, do conforto da minha casa, durante as viagens. Eu em qualquer lugar do mundo, até tive aula com um tutor de dentro da cafeteria, de dentro do Tim Hortons. Por quê? Porque era um compromisso meu. E por que você também não faz esse compromisso com você? Para você melhorar o seu nível de idioma, para você alcançar uma vida significativamente melhor no futuro. Nessa plataforma que eu utilizo, que é a plataforma do Cambly, tem aulas a partir de R$ 39 por mês. E você que está aqui no Canadá, você consegue até adquirir essa promoção mesmo estando aqui. Você pode pedir para um familiar que está lá no Brasil comprar um plano para você começar a estudar. Se você está no Brasil ainda, melhor. Você hoje mesmo consegue aproveitar essa promoção para você começar a conversar com tutores nativos. Você tem a decisão nas suas mãos para você começar a mudar de vida. É você transformar o idioma em um hábito. Esse hábito que você fazendo todas as semanas, durante vários meses, ao longo de um determinado período de tempo, você vai colher esses benefícios lá no futuro. O inglês ele vai te ajudar não apenas a você conquistar a nota no teste de proficiência que você precisa para sua jornada de imigração, vai te ajudar em relação ao mercado de trabalho, porque esse é um dos idiomas oficiais aqui do Canadá, é a língua do mercado de trabalho do mundo. Vai te ajudar também a você fazer contato com os nativos, vai te ajudar na questão do networking e principalmente na sua adaptação aqui no Canadá, para você ter um futuro muito melhor. Eu até vou deixar o link do Cambly aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais dessa plataforma. Eu até fiz um vídeo mostrando passo a passo de como a plataforma funciona. Eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo para você perceber o quanto que você consegue melhorar a sua vida se expondo a tutores nativos e às vezes você nem percebe. Às vezes por medo você não começa, mas perca esse medo. Comece a praticar. Transforme o inglês em um hábito. Ainda dá tempo. Dá tempo de você melhorar o seu nível de inglês para você colher lá no futuro uma vida com muito mais qualidade, uma vida com muito mais oportunidades. E não oportunidades somente aqui no Canadá. Abra a tua cabeça. Olha como que o mundo está. Você pode ter oportunidades em qualquer lugar do mundo, se você tiver o inglês. Esse é o primeiro passo da sua jornada de imigração. E eu quero que você entenda a profundidade disso que eu tô te falando. Porque tem muita gente que está escolhendo outras vias de imigração, vias extremamente mais caras, postergando a chegada deles aqui no Canadá. Tem gente que está ali há 5 anos sonhando, porque nunca executou o primeiro passo, que é melhorar o idioma. Ela sempre fica nesse constante medo do falar inglês, esse constante medo de fazer entrevista de emprego, constante medo do teste de proficiência, que ela acaba tomando decisões precipitadas, decisões que lá na frente você vai se arrepender. Então, não postergue o primeiro passo da sua jornada de imigração. E muito provavelmente ninguém vai te falar isso com tanta contundência. Eu vivi isso,
Eu vejo isso, eu já viajei por todo o Canadá, eu conheço centenas de histórias de imigrantes aqui no país. Ter um excelente nível de inglês, um nível de idioma, vai te ajudar enormemente na sua jornada de imigração. Especialmente se você usar esse inglês para você construir uma boa rede de contatos. E essa rede de contatos não é de brasileiros, é de pessoas de outras culturas, não apenas brasileiros, não apenas canadenses. Mas este país é um país multicultural. Quanto antes você aprender isso, melhor. Mais fácil e mais próspera vai ser a sua jornada de imigração. Então, como você imagina que vai estar a sua vida daqui 5 anos? Eu não sei a data que você está assistindo esse vídeo. Eu até peço que você escreva aqui nos comentários a data que você está assistindo esse vídeo, o nível de idioma que você tem hoje e qual que é o comprometimento que você vai fazer com você mesmo a partir de hoje para você melhorar o seu nível de idioma, consequentemente o seu networking, consequentemente o seu nível de conhecimento sobre a cultura do país, para você ter mais sucesso nessa sua jornada de imigração. Eu espero que essa mensagem tenha sido útil e que você não postergue. A única coisa que pode mudar significativamente a sua vida morando no exterior, não importa o país que você vai morar. Não importa se você vai ficar no Brasil, não importa se você vai vir aqui para o Canadá, se você mora aqui no Canadá, se você está pensando em ir para a Inglaterra, se você vai para a Austrália, para a Irlanda, o idioma consegue te abrir inúmeras portas. Portas do mercado de trabalho, portas da rede de contatos, portas da imigração. Que você realmente entenda essa mensagem e que não precise esperar mais 5 anos para você realmente tomar essa atitude, de você melhorar o seu perfil, para você ter mais qualidade de vida no futuro. Não espere. E se você acha que essa mensagem foi útil, já deixa o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Estamos fazendo uma viagem exploratória pelo Canadá, nossa jornada pelo Canadá. Estamos apenas na metade. Os próximos vídeos eu vou estar mostrando o restante dessa viagem e eu espero que você embarque com a gente nesta aventura e quem sabe possa ser você a próxima pessoa que eu conheça nessas viagens pelo Canadá. E que assim seja. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!